Gente amiga, programa Canal do Trabalhador de volta, especialmente hoje, aniversário do nosso produtor Rodrigo, ele que hoje completa 22 anos de idade, juízo de 17 e usando com parcimônia ainda. Parabéns ao Rodrigo pelo seu aniversário, que Deus o abençoe, lhe dê muita felicidade e muito sucesso na sua carreira. Conosco no estúdio agora, o doutor Alexandre Augusto Valera, lá de São Paulo, especialmente para uma entrevista sobre aposentados e pensionistas. Ele que é conselheiro jurídico da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, a COBAP. Doutor Alexandre, bom dia, bem-vindo ao programa. Estar aqui, poder participar desse programa que leva uma informação verdadeira, uma informação de muita utilidade para o trabalhador. Quero parabenizar o senhor e a toda a diretoria da COBAP pelo trabalho que tem realizado, esclarecendo os aposentados e pensionistas e lutando administrativa, judicialmente e também em nível de poder legislativo pela conquista de direitos e pela preservação ou restabelecimento de direitos dos aposentados e pensionistas. Antes de mais nada, doutor Valera, fala um pouquinho da COBAP, qual é a estrutura dela, quantas federações, sindicatos, associações ou aposentados ela representa hoje? Raul, muito importante essa oportunidade de levar ao conhecimento do público qual que é o papel da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas. Hoje, nós somente temos como parâmetro os sindicatos, as confederações de quem estão na ativa. E esquecemos que um dia todos estarão aposentados e também necessitam de um órgão que os represente, que reivindique o direito, reivindique o que pode trazer benefícios garantidos constitucionalmente ao cidadão. E às vezes são negados pela administração pública, né? A maioria das vezes, porque infelizmente é a parte mais fraca do jogo, são os aposentados e pensionistas. Eles não têm como fazer greve, não tem como fazer nenhum movimento que traga prejuízo. O poder de barganha, de pressão é muito menor, né? É muito pequeno. Como que funciona a estrutura? A estrutura geralmente é municipal. Onde existe a agência do INSS, é constituída uma associação de aposentados. E ela abrange todas as cidades que o INSS também abrange, é a mesma jurisdição. Então existem dezenas e até centenas de associações de aposentados em cada estado. E elas estão ligadas e são subordinadas a uma federação. Que normalmente de nível estadual essa federação. Que de regra fica na capital. As federações são subordinadas à Confederação Brasileira dos Aposentados, que tem a sede aqui em Brasília e hoje é presidida pelo senhor Varley Martins Gonçalves, que, diga-se de passagem, impulsionou a entidade, conseguiu trazer vários benefícios para os aposentados e pensionistas e, felizmente, consegui trazê-la para a mídia, trazê-la para as notícias, mostrando o aposentado, mostrando os pensionistas e, consequentemente, conseguindo parcerias com políticos sérios que apoiam a entidade e conseguem nos fortalecer através das reivindicações, que hoje não são só judiciais, Raul, porque, infelizmente, e eu tenho que dizer aqui, que existem decisões políticas e não jurídicas. Qualquer aposentado e pensionista que recebe seu primeiro salário e aposentou com mais de um salário mínimo, no primeiro reajuste, no ano sequente, já vai estar defasado. Isso daí qualquer cidadão sabe, sente no bolso. E, infelizmente, na justiça você não tem como rever às vezes, porque são determinadas situações que a justiça reconhece. Qualquer aposentado que você for perguntar, ele vai falar: eu aposentei com X salários mínimos e hoje olha como que eu estou. E à medida que o tempo passou, foi minguando e... Às vezes chega no salário mínimo. Me diga uma coisa, doutor Valera, entre as várias lutas, sobretudo administrativas e judiciais da Confederação, qual é o maior direito, qual é a maior reivindicação, qual é o maior número de demandas, qual é o benefício, qual é o direito que o INSS está sonegando ao aposentado e que a Confederação está brigando por ele na Justiça?
Olha, importante essa pergunta, Raul, porque vai dar a chance aqui da gente levar aos nossos companheiros o que eles têm de direito mais simples de se pedir e conseguir hoje na justiça. Eu vou dividir em duas fases essa resposta. Primeiro para quem está aposentado e depois para quem quer se aposentar, que no caso a gente enquadra como idoso e também nós representamos através da confederação. Hoje, o aposentado ou pensionista que teve o início do benefício de 99 a 2009 e as contribuições foram menores que 144, ou seja, menos que 12 anos, existe um erro que o INSS não desconsiderou 20% das menores contribuições. Ou seja, isso dá um prejuízo de até 15%, 20% no benefício. O INSS reconheceu administrativamente tal erro, só que condicionou a regularização com a busca do pedido no posto do INSS, na agência. Geralmente, trata-se de pessoas que requereram auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Ora, Raul, são pessoas que têm dificuldade de se locomover. Até de mobilidade, né? Entendeu? A parte mais fraca condiciona a ir ao posto e não rever de ofício. Então, isso daí traz ao quê? Tem que ir para a justiça. E outra coisa, pior ainda, a diferença que é feita, quando é feita no INSS, porque nós temos um exemplo, um trabalhador gozou auxílio-doença, voltou ativa, ele tem direito atrasado. Ele não tem como pedir no posto do INSS, porque o benefício não continua, então ele tem que ir à justiça. Então esse daí não tem a possibilidade. Já a situação da pessoa que está recebendo auxílio-doença, ou já converteu para aposentadoria por invalidez, ou foi uma invalidez direta, ou uma pensão direta, o cálculo do INSS é menor do que o da Justiça. Então a pessoa tem que procurar um sindicato, associação de confiança, onde ele é afiliado, um advogado especialista de sua confiança e procurar os seus direitos. Porque só assim vai conseguir rever. O pessoal que não aposentou ainda, o pessoal que requereu e teve a concessão do benefício negada pela Previdência. Olha, Raul, outra realidade que todo dia a gente acaba se deparando. Existe a falta de informação, de orientação, até de profissionais com um grau de cultura maior. Vou te dar um exemplo, médico, dentista, qualquer profissional liberal, professores, que não faz uma programação. Que acho que todo mundo já ouviu falar, o guarda-livros, o contador, que vai fazer, só que aposentar, aposenta. Só que não é com salário satisfatório. Aí fala, poxa vida, eu não recolhi certo, não tem mais jeito de fazer. Então hoje a gente aconselha fazer uma programação, fazer uma consulta, procurar pessoal especializado para que tenha um retorno significativo. Embora a gente saiba que não vai ser suficiente para a manutenção do idoso. Somado ao fato que o INSS, via de regra, vem indeferindo a maioria dos benefícios, ou se não concedendo tempos inferiores, não considerando tempos especiais ou insalubres, o que traz um prejuízo muito grande para o trabalhador. Então, o interessante, se caso você tem um benefício negado, procura uma entidade para conferir, não vai sozinho, pega uma orientação, porque de repente pode ser um erro que não tem conserto. Perfeito. O Ronaldo já está nos sinalizando, que nosso tempo está esgotado, que o tempo de televisão é mais curto que salário de aposentado, né? Mas o Ronaldo já nos sinalizou, o assunto é palpitante, eu sei que a maioria do povo em casa está interessado, que toda a família tem um aposentado, tem um pensionista, e certamente a grande maioria está sendo lesado, às vezes por desconhecer o seu próprio direito. Nosso canal está aberto, está aqui o e-mail da produção do programa, você aposentado, você pensionista, você que tem o seu direito lesado, ou quer saber se está sendo ou não lesado pela Previdência, mande um e-mail para a produção, conte a sua história, faça a sua consulta, e a PROCON e a Confederação dos Aposentados, Dr. Valera e sua equipe darão toda a orientação, farão todos os esclarecimentos necessários. Você também comprou o veículo, financiou, fez um leasing, fez um CDC, qualquer operação de crédito, mesmo que o automóvel já tenha sido quitado, conte a sua história por e-mail, mande a sua consulta
e a Associação de Proteção e Defesa do Consumidor vai ampará-lo, vai orientá-lo, vai encaminhá-lo para perseguir o seu direito. Doutor Valera, obrigado pela visita, obrigado pela entrevista, mil graças pelos esclarecimentos. Obrigado pela oportunidade, Raul. Pequeno intervalo e voltamos em seguida. Fica com a gente. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Já bebeu água hoje? Já tomou banho hoje? Já lavou a louça? Lavou a roupa? Já lavou o carro? Lavou o pátio? A calçada? Água e energia a gente só se dá conta que existe no dia que falta. Da mesma forma, os trabalhadores da CAESB, eles que fazem a água chegar todo dia, a sua torneira, o seu chuveiro, a sua residência, a gente só lembra que eles existem nesse momento. Conosco, Igor Pontes, diretor de comunicação do Sindágua. Sindágua, que desde a última quarta-feira também está em greve. Bom dia, Igor, bem-vindo. Bom dia. Igor, na pauta de reivindicações temos aqui fim da terceirização, limitação e transparência nos cargos comissionados, melhores condições de trabalho para os funcionários da empresa, realização de novo concurso público. Essa é a mesma pauta? A pauta envolve uma série de cláusulas, mas acreditamos que essas cláusulas refletem as maiores necessidades da categoria. Ninguém está pedindo dinheiro aqui, ninguém quer aumento? A reivindicação financeira também faz parte, afinal de contas, durante o período houve aí uma inflação por volta de 6%. Então, quando foi o último reajuste, o último aumento de vocês? O último reajuste foi em maio do ano passado. A nossa database é realizada anualmente. Então estamos num período de negociação mesmo, né? Na verdade, segundo a legislação, o período de negociação deve ocorrer 60 dias antes da database, com o nosso acordo coletivo. A nossa database, na verdade, é realizada 1º de maio, nos 60 dias anteriores a 1º de maio, que deveria ter sido realizada a negociação coletiva. O que aconteceu? A CAESB não quis sentar para negociar? Infelizmente, a empresa se recusou a negociar, bem como apresentar uma proposta aos trabalhadores. E a condição extremada, decisão radical foi a greve? Acreditamos que não foi radical, porque antes de marcarmos a greve, chegamos a enviar várias cartas solicitando a reunião, marcamos uma assembleia no dia 19, com indicativo de greve, comunicamos isso à empresa, e mesmo comunicamos à empresa que faríamos novamente uma assembleia no dia 26, em que seria aprovada a greve. E mesmo nessa semana, entre o dia 19 e o dia 26, não foi realizada qualquer negociação, bem como nenhuma proposta foi apresentada. Por isso, dia 26 foi aprovada a greve, esperou-se as 72 horas previstas na legislação para iniciar a greve na quarta-feira. O pessoal de casa não tem ideia do tamanho da CAESB, né? Como eu falei, o pessoal só se dá conta quando a água falta na torneira, né? Hoje, quantos funcionários tem a CAESB, mais ou menos? A empresa tem por volta de 2.400 funcionários próprios. 2.400? Exatamente. Esses são do quadro? Esses são do quadro. Terceirizados, comissionados? Comissionados, a gente estima que há mais de uma centena. Em relação a terceirizados, a empresa, para tentar fugir do Ministério Público do Trabalho em relação à terceirização e atividade fim, hoje ela não contrata diretamente o terceirizado, ela contrata uma empreiteira e são as empreiteiras que contratam os empregados terceirizados. E essas empreiteiras representam hoje quantos colaboradores, mais ou menos? O Ministério Público do Trabalho recentemente averigou que existe pelo menos 1.000 empregados. 1.000 empregados. Quase metade, então? Quase metade. Quase metade do quadro. O que estão exigindo aqui o fim da terceirização, né? Então o sindicato não quer mais que aconteça isso, quer que faça um novo concurso e contrate para o quadro. Exatamente. Deixando claro que não temos nada contra os empregados terceirizados. Somos contra sim, o método, né? A terceirização. Exatamente o método. Entendemos que a terceirização significa precarização das relações de trabalho. Falta de condições de trabalho, falta de EPI, baixa remuneração, baixa qualificação, o que, é claro, é tanto ruim para o trabalhador como para a empresa também, por ter a sua imagem manchada pela prestação de maus serviços. Me diga uma coisa, a diferença em termos salariais de um terceirizado para um servidor do quadro na mesma função,
Qual é a diferença salarial? A diferença salarial chega a, digamos, mais de 100%. Né? Mais de 100%. Mais de 100%. Assim, e aí cabe deixar claro, o governo, né, bem como a classe dos empresários tentam colocar uma ideologia para os trabalhadores que, na verdade, nós temos que ganhar tão mal como a grande massa de trabalhadores. E o que isso é totalmente equivocado. Na verdade, não ganhamos bem. São os trabalhadores que ganham muito mal. Dados do Diese comprovam que o salário mínimo deveria ser pelo menos R$ 2.200 para atender todas as necessidades dos trabalhadores relacionadas à saúde, lazer, educação, alimentação, e o salário mínimo chega a 25% desse Não, valor. mas é 2.200 salário mínimo, né? Salário na mínimo, Europa, na Europa é R$1.000, dá uns R$2.300. Na Europa, onde os trabalhadores já fizeram muito lá, enfim, aqui ainda há muito trabalho a ser feito. Me diga uma coisa, Igor. Hoje, quem inicia no quadro da CAESB, a carreira mais humilde lá dentro, qual é o salário que ele recebe hoje? O salário inicial da CAESB hoje está por volta de R$2.000. R$2.000, exatamente. E lá em cima é quanto? Lá em cima, para os cargos de analistas, recentemente houve um aumento, né, em que se avaliou o mercado, não foi simplesmente um aumento ao léu, né, foi algo que foi visto no mercado para evitar que a força de trabalho qualificada da empresa fosse para outras empresas, para outros órgãos. Então foi feito isso e o salário inicial da CAESB foi corrigido e hoje está por volta de R$6.000. Isso para os cargos de nível superior, engenheiros, né? Enfim. Direto para aqueles cargos que existe maior anos de estudo. Né? E os cargos comissionados, você falou que tem uma centena mais ou menos, né? Qual é a reivindicação do sindicato quanto a isso? Que sejam extintos os cargos comissionados, ou que sejam reduzidos, ou que haja maior transparência nas nomeações? Na verdade, a gente acha que o ideal seria que fossem extintos, no sentido de que apenas empregados concursados pudessem ir assumir as funções dentro da empresa, para que assim pudesse exercer com imparcialidade as suas funções. Sabemos que cargos de comissão são de livre nomeação, livre exoneração. E isso, para você tratar de coisa pública nessa lógica, infelizmente não funciona, porque você fica muito sujeito à questão da corrupção. E o que os trabalhadores reivindicam, então, achamos que o ideal seria extinguir, mas o que inicialmente estamos reivindicando é a limitação desse número e também estamos exigindo a questão de transparência. E estão sinalizando algum número para limitar? A gente estima que seria mais ou menos um empregado comissionado para cada 100 empregados do quadro. Então reduziria para 25, 30 no máximo, né? Exatamente. Melhores condições de trabalho. Quais são as condições de precariedade ou de falta de segurança que vocês enfrentam hoje no dia a dia? Em muitas estações chega a faltar até equipamento de proteção individual, que é o EPI, e isso acaba expondo trabalhadores a diversas doenças e acidentes de trabalho. Existe uma CIPA dentro da CAESB? Existe. E a CIPA não funciona para isso? Funciona parcialmente, mas ainda há problemas por conta de gestão da própria empresa. E há muitos acidentes de trabalho? Hoje isso está mais controlado, porque os trabalhadores têm um nível de instrução relativamente elevado, ou seja, conhecem bem a atividade. Em sua maioria são empregados bastante experientes, estão na empresa há muito tempo e acabam aprendendo a trabalhar de uma forma mais segura, por também um trabalho em conjunto com o sindicato. Qual é a jornada de trabalho normal na CAESB? A jornada normal são 40 horas semanais. 40 horas semanais. Exatamente. Para todos os níveis, qualquer que seja a atividade. Atividades, assim... Tem o pessoal do plantão que tem jornada diferenciada. Algumas atividades especiais que exigem ali maior carga horária, enfim, estações de tratamento de água que funcionam 24 horas. Condições insalubres, né? Exatamente. Estações de tratamento de esgoto também. Afinal de contas, a população não para de consumir água e também não para de vir esgoto, logicamente. Então, essas estações costumam funcionar 24 horas por dia. Perfeito. Em termos de reajuste salarial, se diz que nós estamos na database, 1 ano sem reajuste, o sindicato sinaliza com algum percentual, algum número, qual é a reivindicação? Qual é o pleito? A reivindicação que estamos fazendo é de a reposição da inflação do período, que foi de cerca de 6%. E isso satisfaria o sindicato? Acreditamos que a empresa ainda tem condições econômicas de fornecer ainda um aumento real, que está se reivindicando cerca de 7%. Mas é claro, é algo que foi reivindicado. 6 mais 7. Seria isso, a reivindicação. 6 mais 7. Exatamente. Vocês têm participação nos lucros da empresa? Na verdade,
temos participação nos resultados da empresa. Assim, acreditamos até que saneamento não deve se falar em lucro, que saneamento não deve ser fonte de lucro, mas sim fonte de saúde para a população. Mas sabe que são empresas muito rentáveis, né? Os municípios têm privatizado e a disputa é grande. Infelizmente, eu tenho visto empresários muito satisfeitos, viu? Infelizmente, há vários locais no país onde o saneamento vem sendo privatizado e para eles obterem a taxa de lucro que o senhor falou, que realmente é bastante alta, a tarifa de água também tem aumentado bastante. Você acha que a tarifa em Brasília é justa? A tarifa em Brasília, acredito que deve ser melhorada no sentido de atender as populações mais carentes de uma forma especial. Mas, de uma forma geral, o DF está lá entre as menores tarifas do Brasil. Menores. Uma das menores, exatamente. Recentemente foi apresentado um estudo, saiu até nos jornais de grande veiculação, que é uma das menores. Agora, há uma deficiência na questão das tarifas populares, né? Ainda há uma carência aqui em Brasília de você melhorar o sistema para atender as populações mais carentes. O sindicato exige também, reivindica a realização de novo concurso público, né? Quando foi o último concurso público? O último concurso público ele ocorreu em 2009 e venceu recentemente, no dia 30 de abril. Entretanto, acreditamos que o concurso público não foi feito da forma adequada, né? O número de vagas foi muito insuficiente. Quantas vagas foram? Você tem ideia? Foram 52 vagas que saíram no edital. Vagas. Exatamente. Não cobriu nem as aposentadorias do período? Não, para você ter uma ideia, em apenas um cargo foram chamadas 90 pessoas, né? Por conta que a empresa ainda tem uma rotatividade, enfim, Brasília tem uma série de concursos públicos, as pessoas infelizmente acabam saindo da empresa atrás de melhores condições de trabalho, melhor carga horária, melhor salário, enfim. Então a gente tem uma gama de pessoas que acabam saindo da empresa e a empresa precisa manter um cadastro de reserva para sempre que uma pessoa sair, outra pessoa possa assumir o seu lugar e assim manter a continuidade dos serviços. Perfeito. Na visão do sindicato, quantos funcionários novos deveriam ser contratados mediante concurso para atender a necessidade? Nós acreditamos que pelo menos cerca de 1.300 funcionários seriam 300 para suprir a atual necessidade da empresa em relação a várias unidades operacionais onde há uma carência, e quando há uma carência de empregado, é claro, há aí uma deficiência também no serviço. E também para substituir a forma de contratação, que, como eu falei anteriormente, há aí pelo menos 1.000 empregados terceirizados. Gostaríamos que eles todos entrassem na empresa por meio de concurso público e tivessem aí melhores condições de trabalho. Não consideramos que temos condições de trabalho, mas em relação aos empregados terceirizados, é lamentável as condições em que eles estão expostos. Igor, uma preocupação que com certeza o nosso telespectador já tem em casa agora. A greve dos servidores da CAESB pode provocar uma quebra no fornecimento d'água? Pode faltar água na residência ou não? O compromisso dos trabalhadores, aprovado inclusive em Assembleia Geral, é de manter os serviços essenciais, ou seja, aqueles serviços que estão relacionados... Não vai faltar. O compromisso dos trabalhadores é esse, que tudo aquilo que esteja relacionado à atividade essencial, ou seja, aqueles serviços que estão relacionados à saúde, à segurança e à sobrevivência da população serão mantidos. Eu já estava preocupado e ia começar a beber cerveja, viu? Para economizar água, né? Igor, o microfone é seu, a câmera é sua, para dar a sua mensagem à população de Brasília. Bem, eu gostaria, se for possível, aqui dentro de um pequeno espaço, ler uma nota que os trabalhadores aprovarem em Assembleia, que é a seguinte: para que tenhamos água limpa para nosso consumo e para que não haja esgoto escorrendo pelas ruas e poluindo os rios e lagos, é necessário um longo processo com várias etapas. Esse é um processo tão importante que tem efeitos diretos sobre o lazer, a saúde e até a vida da população. A falta de saneamento impossibilita o uso da água, diminui a expectativa de vida, causa doenças e tem um efeito alarmante na mortalidade infantil. Devido à sua baixa imunidade, as crianças são as mais afetadas pelas várias doenças decorrentes da ausência de água e esgotos tratados, como disenteria, febre tifoide, cólera, hepatite A, lectospirose e verminose em geral. É impressionante observar como a taxa de mortalidade infantil cai à medida que o índice de saneamento aumenta. Os trabalhadores da CAESB atendem 2,59 milhões de pessoas com serviço de abastecimento de água, o que corresponde a 99,45% da população DF. Para chegar a esse índice, captam e tratam cerca de 7.500 litros de água a cada segundo, os quais são distribuídos à população por meio de 8.300 quilômetros de rede. Já em relação à coleta e tratamento de esgoto, os trabalhadores da CAESB atendem 2,44 milhões
de pessoas, alcançando um índice de 93,71% da população. Isso significa que são coletados mais de 100 bilhões de litros de esgoto por ano, por meio de 5 mil quilômetros de rede. Todo esse volume é 100% tratado nas 17 estações de tratamento da companhia. Para se ter uma referência de quão significativos são esses índices, compare em nível nacional. No Brasil, 81,7% da população tem acesso ao serviço de abastecimento de água, e enquanto apenas 44,5% conta com coleta de esgoto. E incríveis 37,9% das pessoas têm acesso a tratamento de esgoto. A qualidade do serviço prestado pelos trabalhadores e trabalhadoras da CAESB já é reconhecida não somente em outros estados do Brasil, como Amapá, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso, São Paulo, mas também é reconhecida em diversos países, como Argentina, Equador, Colômbia, Alemanha e Haiti. Entretanto, todo esse trabalho está ameaçado de maneira muito contundente pela maneira como a empresa vem sendo gerida. A terceirização do serviço para as empreiteiras que contratam trabalhadores com baixíssima remuneração e má qualificação, a falta de concurso público, bem como o sucateamento, tem ameaçado a qualidade do serviço de uma maneira muito contundente. Atentos a esse cenário, os trabalhadores da CAESB estão se colocando em luta por uma empresa de qualidade, uma empresa pública que preste um serviço adequado à população, exigindo aí melhores condições de trabalho, concurso público para repor a deficiência em relação ao seu quadro, o fim da terceirização, por isso ser uma precarização das relações de trabalho, bem como uma má prestação de serviço devido à baixa qualificação que as empreiteiras impõem a esse tipo de serviço. Portanto, população, nós pedimos aí o apoio de vocês nessa luta por uma empresa pública de qualidade para evitar que esse fenômeno da privatização chegue aqui em Brasília com essa cara de que vamos resolver o problema, quando na verdade esconde o verdadeiro objetivo, que é lucrar e lucrar cada vez mais. Obrigado, Igor. Leve o nosso abraço, toda a diretoria do Sindiago. Boa sorte a vocês. Tomara que a greve seja curta e que alcance os resultados. É nossa expectativa também, lembrando que essa greve não tem nenhuma viés política, é uma greve por melhores condições de trabalho. E deixo aqui o meu abraço a você, obrigado pela oportunidade e desejo um bom dia, um bom final de semana, um bom resto de final de semana, na verdade, para todos vocês, telespectadores. O canal Trabalhador estará sempre à disposição, aberto aqui, para trazer as novidades e as notícias. Diretoria da CAESB, fica a nossa mensagem também, juízo na condução dessa greve aí, e se a CAESB quiser vir aqui também, dar o seu depoimento, a sua versão, canal do Trabalhador está disponível. Fica com a gente fazer um pequeno intervalo, vamos ali tomar uma água enquanto não falta, né? Voltamos em seguida. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Bom dia, Brasília. Bom dia, trabalhadoras e trabalhadores da capital da República. O programa Canal do Trabalhador inicia hoje com uma novidade, uma boa notícia. Fim da greve dos professores, depois de 52 dias, a terceira greve mais longa da história da capital da República. Mas temos também greve dos metroviários e greve dos servidores da CAESB. Conosco nos estúdios, Kleber Soares, diretor do Simpro-DF, para falar sobre o fim da greve dos professores. Bom dia, Kleber, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Raul. É um prazer estar aqui mais uma vez, para a gente falar de um tema tão importante que é a educação, né? Não tenha dúvida, Kleber, a gente acompanhou todas as greves que ocorreram no último ano e meio em Brasília, né? E eu disse desde o princípio, uma das greves que mais incomoda a população como um todo é, sem dúvida, a greve dos professores, porque atinge todas as famílias, a população toda de uma forma geral, né? Mesmo a família mais abastada, cujo filho está num colégio particular, tem a secretária do lar, tem o motorista que tem um filho em colégio público e isso atrapalha a vida de todo mundo, né? Me diz uma coisa, 52 dias de greve, a terceira greve mais longa da história, né? Na verdade, essa foi uma das greves mais longas que nós tivemos, né? 52 dias, nós tivemos uma greve de 102 dias, uma de 45, uma de 69,
uma de 54 e essa greve. Me diga uma coisa, balanço da greve, valeu a pena em relação às reivindicações, em relação às conquistas, valeu a pena a greve? Na verdade, essa greve ela tem uma característica muito peculiar, é diferente, né? O que valeu muito a pena nessa greve foram as assembleias, que desde a primeira até a última foram muito participativas, né? Muito cheias, as assembleias gerais, as assembleias regionais. Foi orgulho da categoria de retomar um senso de pertencimento que ao longo dos anos vinha se perdendo. E isso foi muito importante. Nós tivemos relatos emocionados de muitos professores e professoras que são recentes na Secretaria de Educação, que diziam, né, ter recuperado ou redescoberto o orgulho de ser professor, de ser professora. Porque nós conseguimos construir uma greve como há muito não se via, com muita unidade, com muita participação e com muita criatividade. Em termos de adesão, no auge da greve, qual foi o percentual de adesão? Olha, as estimativas que nós temos a partir da leitura do Comando Geral de Greve é de que no auge da greve nós chegamos a ter cerca de 80% de professores e professoras na greve. É claro que esse número ele é maior ou menor dependendo do momento, mas um número que o comando trabalhou foi de 80%, sim, no maior número, no maior índice de participação. Uma adesão impressionante, né? Conquistas econômicas, o auxílio saúde, né? E o que mais? Então, nós tivemos, do ponto de vista econômico, para o conjunto da categoria, foram R$200 o auxílio saúde, que é um valor distante, muito distante do que nós estávamos pleiteando, né, distante daquilo que o próprio governo acordou com a gente em abril de 2011, mas tivemos outros pontos que foram importantes, que ajudam a resolver alguns problemas que alguns companheiros e companheiras na carreira estão enfrentando. Alguns professores aposentados que hoje têm uma redução de até 40% no seu salário, em decorrência da lei. O governo se comprometeu em 30 dias em enviar uma nova redação para a Câmara Legislativa, corrigindo esse problema e recuperando o valor da integralidade do salário do professor e professora, cerca de 4 a 5 mil professores. Em termos de reposição salarial, o reajustamento de acordo com o reajuste do Fundo Constitucional do DF, qual foi a promessa, qual foi o compromisso do governo? Então, o compromisso do governo era de fazer uma reestruturação do nosso plano de carreira. Desde 2008, que a gente vem tendo como reajuste o índice do Fundo Constitucional, que é o valor que o fundo é reajustado de um ano para o outro, né? Esse ano o governo não discutiu, nem ao menos discutiu o reajuste de acordo com o fundo. O que nós queríamos era a reestruturação, que seria possível de acontecer se o governo utilizasse o valor que aumentou de 2011 para 2012 do Fundo Constitucional. Daria para começar a fazer a reestruturação. Mas, infelizmente, o governo não utilizou esse número. Parte do recurso do Fundo Constitucional foi utilizado para custeio, né, quando na verdade deveria ter sido 285 milhões, exatamente, né, deveria ter sido utilizado com recursos próprios. E o governo usou uma manobra contábil e utilizou os recursos do Fundo Constitucional. E é importante dizer que esse ano nós não tivemos, vamos ficar o ano, se não acontecer nada na reunião que nós vamos ter em setembro com o governo, nós vamos passar o ano sem nenhum reajuste no vencimento. Então é reajuste zero no vencimento. Eu queria, Kleber, voltar ao tema plano de saúde. Eu lembro que o Canal Trabalhador estreou dia 2 de abril do ano passado. E num dos primeiros programas já, nós trouxemos aqui a deputada Eliana Pedrosa, o Ibrahim, mais alguns sindicalistas, que justamente naquela semana se fazia uma audiência pública para discutir justamente o plano de saúde. Plano de saúde que é uma discussão em nível de governo desde a época da Cecília Landim, na Secretaria de Administração. Qual é a expectativa agora? Essas greves todas que a gente tem observado estão batendo na questão do plano de saúde. Qual é a expectativa hoje de vocês, professores, na implementação do plano de saúde? A verdade é que na nossa categoria, quando a gente fala em plano de saúde, que vai nas reuniões na escola, é quase piada, né? Porque desde 2005 que a gente vem discutindo a implementação desse plano de saúde. Em 2006, o plano de saúde foi concretizado, foi feito um debate amplo com várias categorias, originou um projeto, em 2007 foi engavetado,
com a promessa de que em janeiro de 2008 ele seria implementado. Não foi. Depois em janeiro de 2009, não foi. Então a gente costuma dizer que todo janeiro começa um plano de saúde, né? Que não sai do papel. Já estamos o quê? No 5º governador, né? Já estamos no quinto governador. Quinto Pureza, governador. Abadia, Arruda, Rosso, Wilson Lima. É isso mesmo. 6º governador. 6º governador E o plano de nada saúde do não plano. foi implementado. Governador, o senhor que é médico, o senhor que é da área de saúde, dá o plano de saúde, que é um direito de todo trabalhador, de todo servidor do GDF, né? E é bom dizer que essa é uma briga recente dos professores e professoras, recente eu digo coisa de 7, 8 anos, porque nós fomos criados, né, nós do movimento sindical, na defesa da saúde pública de qualidade. Mas a gente sabe que essa saúde pública de qualidade é uma reivindicação histórica, né, da sociedade que nunca veio. Então, uma alternativa, até que venha, seria implementar esse plano de saúde para os servidores. Seria, inclusive, uma maneira que o governo teria de melhorar, por outro lado, a saúde pública para o conjunto da sociedade também. Mas nós não abandonamos a luta pela saúde pública de qualidade. Perfeito. Kleber, uma preocupação do pai e da mãe, o pessoal que está em casa, sem dúvida, a questão da reposição das aulas agora, né? Eu não fiz a conta ainda aqui, mas certamente o sindicato já deve ter feito, né? 52 dias de greve, se nós tirarmos sábados, domingos e feriados, vão ter aí uns 35... Exatamente, 35 dias. 35 dias úteis, né? Isso. Se nós contarmos aqui para o final do ano os sábados e feriados, a gente consegue ter 35 dias para repor esses dias perdidos? Então, na verdade, o debate que está colocado hoje na categoria segue duas linhas. A primeira é de que essa reposição não deve nem extenuar quem estava na greve, não deve penalizar ou punir quem estava na greve, e muito menos os alunos, né? E segundo, que a reposição, como é compromisso histórico da nossa categoria, vai ser feita e vai ser feita garantindo a qualidade nas aulas. Então, a discussão que nós estamos travando, né, considerando essas duas premissas de qualidade e de não extenuar nenhum nem outro, é de como é que a gente vai fazer essa recomposição de calendário. Eu estou usando o termo recomposição, porque a gente trabalha com outras possibilidades que não simplesmente os sábados, né? Tem uma parcela hoje... Encurtar as férias de julho, talvez? Encurtar as férias de julho, de repente usar um pouco das férias de janeiro, utilizar alguns recessos que antecedem que são pós-feriado, que estão previstos no calendário letivo. Mas tudo isso são possibilidades que a gente vai finalizar com o governo. Esse calendário não foi negociado ainda, então? Não, a gente começou a negociar com o governo na quinta-feira, às 15 horas, nos reunimos com a Secretaria de Educação, o secretário de Educação, a secretária adjunta e mais o subsecretário, e começamos a fazer a discussão de como é que vai se dar essa recomposição do calendário, né? Na plenária nossa de sábado, a gente define quais são os parâmetros para essa recomposição, e na segunda-feira, efetivamente, a gente vai definir como é que vai ser feito isso. A ideia é fazer uma mescla entre reposição, que seria a utilização de alguns sábados, e a recomposição, que seria a utilização de recesso, ou de um pedaço das férias, ou desses recessos, desses recessos que antecedem os feriados. Perfeito, Kleber. O Canal Trabalhador, ao longo de 52 dias na greve, se eu não me engano, fez 3 pautas, né, com a greve dos professores, e não porque faltava outro assunto, mas porque nós atribuímos a esse assunto a importância que ele certamente merece. E eu queria que o governo também desse a essa categoria, reconhecesse a essa categoria a importância que ela realmente tem para a sociedade, né? Eu lembro que na primeira semana da greve, eu disse aqui num debate, e lembrei de Alexandre Magno, imperador da Macedônia, que ele reconheceu num dos escritos dele que ele devia muito mais a Aristóteles, seu mestre, do que a Filipe, seu pai. Porque se o seu pai lhe dera o alimento para o corpo, Aristóteles lhe outorgara o pão para o espírito, né? Quer dizer, um soberano da envergadura de Alexandre reconheceu no professor dele uma importância maior até do que ele atribuía ao próprio pai dele. Então, por isso, o Canal Trabalhador fica feliz com o final da greve. Não feliz totalmente por não termos alcançado
nem uma pequena parte daqueles objetivos que os professores reivindicavam e mereciam. Mas porque a greve foi bem conduzida, os professores mostraram a sua unidade, mostraram a sua coesão, e certamente isso vai influenciar nas próximas decisões do governo. Parabéns ao Simpro-DF pela condução da greve, parabéns aos professores, e só assim, com união, com força, com coesão, é que a gente conquista os nossos objetivos, né? É isso mesmo, e a gente sai dessa greve justamente com esse senso, né, de pertencimento, senso de categoria. E é interessante se lembrar de Alexandre, porque essa é uma lição que falta aos nossos governantes, né? Falta ao governo do Distrito Federal, que assinou acordos, que fez compromissos. E não os cumpriu. Que fez discursos dizendo que a educação é prioridade e, na prática, não tem demonstrado isso. É uma pena, espero que o governador tenha aprenda essa lição de que a educação é prioridade. E aí, como dizia Paulo Freire, né, se a educação sozinha não transforma a realidade, sem ela a realidade também não muda. Então é fundamental isso. Obrigado, Kleber. Continuamos abertos à disposição. Qualquer novidade do sindicato, qualquer outro pleito, e se no decorrer o governo não cumpriu o que prometeu agora, estamos abertos aqui para oferecer a tribuna a vocês. Raul, aproveitar esse espaço e agradecer aos companheiros e companheiras que estiveram na luta, que não desistiram, e dizer para os companheiros e companheiras que essa greve só foi vitoriosa porque teve unidade. E a nossa luta continua. Como nós aprovamos na Assembleia, nós suspendemos a greve, mas o estado de greve continua. E, sem dúvida nenhuma, se estivermos juntos, a gente vai conseguir avançar. Com toda certeza. Conversamos com Kleber Soares, diretor do Simpro-DF. Boa notícia, fim da greve dos professores, mas depois do intervalo, greve da CAESB. Fica com a gente. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Canal do Trabalhador Responde. Conosco no estúdio, doutora Mariana Cury, especialista em Direito do Trabalho. Bom dia, doutora Mariana. Bom dia, doutor Raul. A dúvida é do Lucas. Meu nome é Lucas, trabalho em uma empresa de informática em Brasília e estou com dúvidas em relação às minhas férias. Trabalho há 1 ano e 7 meses na empresa e já havia me programado para tirar os 30 dias. Só que agora resolvi descontar das minhas férias alguns dias que precisei faltar ao serviço. Gostaria de saber se essa atitude da empresa é legal. O que devo fazer? Lucas, essa sua dúvida é bem comum. De fato, existe uma previsão legal para que haja uma redução do número de dias de férias quando o empregado falta sem justificativa. Mas isso não funciona exatamente da forma como parece que a empresa dele está querendo colocar aí, né? Existe uma regrinha para que isso aconteça. No caso dele, como ele colocou, pelo visto ele trabalha o dia inteiro, né? Período integral, 8 horas por dia. Então ele teria direito a esses 30 dias de férias. Mas no caso, se ele faltou no período aquisitivo, né? Ou seja, o primeiro ano dele de trabalho na empresa, se ele faltou 5 dias, até 5 dias sem justificativa, ele não perde nenhum dia de férias, ele continua tendo esses 30 dias, né? Que já era previsto. Agora, a partir do 6º dia, já há uma previsão de redução realmente, né? De 6 a 14 faltas injustificadas, ele vai perder 6 dias de férias. Então, ele só teria 24 dias. Perfeito. E daí por diante, de 15 a 23 dias de falta, ele só vai ter 18 dias de férias. E de 24 a 32 dias de falta, ele só vai ter 12 dias de férias. Além de 32 dias, aí ele não vai ter mais. Aí é demissão. Dependendo do caso. Mas aí ele precisa ver primeiro essa questão, se essas faltas dele foram ou não... Dentro do período aquisitivo. Se foi justificado ou não. Se houve justificativa, não, ele não tem prejuízo nenhum nas férias.
E essa questão, ver aí em qual regra que ele vai se enquadrar. Não funciona dessa forma. Se eu faltei 10 dias, então eu vou ter 10 dias a menos de férias. Não é assim, isso inclusive é proibido, né? Mas a regra, dessa forma que eu passei, e aí ele tem que observar onde ele vai se enquadrar aí. Qualquer dúvida, você, trabalhador, mande um e-mail para a gente. Está aqui o endereço da produção do programa. Mande a sua dúvida, que num dos próximos programas, nossos especialistas responderão aqui. A Inês, lá da Asa Sul, diz o seguinte: bom dia, meu nome é Inês, sou moradora da Asa Sul, em Brasília, e estou com uma dúvida em relação à contratação da empregada doméstica. Antes de contratar empregadas para trabalhar na minha residência, eu sempre faço um contrato de experiência. Recentemente ouvi falar que eu preciso também assinar a carteira de trabalho, mesmo no prazo de experiência. Isso é correto? Sim, Inês, isso é correto. Inclusive, é uma falha também comum, né? Os empregadores têm essa ideia que nos 90 dias de experiência, né, eles não precisariam assinar a carteira. Isso realmente é um erro comum, as pessoas fazem até por desconhecer mesmo, né? Mas ela precisa sim, ela anota essa admissão da empregada, a data que vai estar lá vai ser o dia que ela realmente começou a trabalhar na residência dela. E aí, o contrato sendo de experiência, é interessante que ela faça, na parte de anotações gerais da carteira de trabalho, ela coloca essa observação, que o contrato é a atitude de experiência e a previsão do tempo, né? Também é interessante ela fazer um contrato escrito, constando a data prevista de início e fim do contrato de experiência, e se for prorrogado, isso aí o contrato então vai passar a ser por tempo indeterminado. Passou de 90 dias, passa a ser por tempo indeterminado, justamente, mas é importante fazer a assinatura. Obrigado, doutora Mariana. Obrigada a vocês. Até domingo que vem, se Deus quiser. Amém. Mande suas dúvidas para produção@canaldotrabalhador.tv.br. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Gente amiga, estamos de volta com o Canal do Trabalhador. Iniciamos com boa notícia, fim da greve dos professores. Todavia, começamos a greve da CAESB e uma outra notícia não muito boa para você que depende do metrô amanhã de manhã. A partir de amanhã, segunda-feira, greve dos metroviários. Conosco no estúdio, Israel Almeida Pereira, coordenador-geral do Sindicato dos Metroviários. Bom dia, Israel, bem-vindo. Bom dia, Raul, bom dia a todos. Israel, nós estreamos o Canal Trabalhador dia 2 de abril do ano passado, e se eu não me engano, no primeiro ou segundo programa já, a pauta foi o metrô e vocês estavam em greve, no início de abril do ano passado. E de lá para cá, se não me engano, é a terceira greve já? Sim, nós estamos por iniciar o terceiro movimento de greve da categoria metroviária, onde ao longo desse período participamos do programa inicialmente para efetivação do nosso acordo coletivo de trabalho, à época, e nesse acordo fechamos um acordo parcial com o governo, onde faríamos uma rediscussão dos itens financeiros ao longo do ano, já que a condição inicial do governo era de estar fazendo o ajuste das contas ainda e, portanto, não tinha toda a liberdade para o processo negocial. Isso foi em março do ano passado? Isso em março do ano passado, abril, Isso. E aí, ao longo de todo o ano, esse ajuste não ocorreu, o que culminou numa nova greve da categoria em dezembro do ano passado, que acabou durando 37 dias, sendo a greve de serviço de transporte metroviário mais longa do país. E nessa ocasião houve uma decisão judicial favorável aos metroviários, né? Sim, foi configurado pela Justiça do Trabalho, diante da ausência do processo negocial por parte da empresa e do governo, que de fato houve descumprimento da norma coletiva e, portanto, justificando todo o movimento de greve. Por isso, não houve desconto dos dias parados e nós alcançamos, então, o tratamento isonômico que havia sido acordado em março
de 2011. Então, o que o governo assumiu de compromisso com vocês em março e abril, ele só cumpriu em dezembro depois de outra greve e depois de um decreto judicial? Isso, somente após esse movimento de greve, que infelizmente penalizou tanto o empregado quanto a sociedade, devido à sua duração, e somente após também uma sentença, uma determinação judicial que de fato ele deveria cumprir sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$20 mil. Com isso, nós então alcançamos o tratamento devido à categoria metroviária e retomamos então as atividades normais de trabalho. Diga uma coisa, Israel, qual é a razão agora desse novo movimento grevista? Nós estamos agora em negociação da database da categoria para um novo acordo coletivo de trabalho. A database foi 1º de abril, né? Database 1º de abril, já vencida, há mais de 30 dias, e mais uma vez enfrentamos a dificuldade do processo negocial junto à empresa e ao governo. Posso fazer uma crítica, Israel? Sim, à vontade. Quem é que firmou essa data em 1º de abril, Rafael? O governo nunca vai cumprir promessa de 1º de abril. Essa, infelizmente, é a nossa realidade histórica, Até vai ser sempre mentira, então. Uma possibilidade de mudança, infelizmente, a realidade só vem, através Muda para 1º de maio. Do movimento de greve. É um dos sonhos da categoria, sem dúvida, é uma data histórica para qualquer trabalhador, um dia de luta. E, sem dúvida, extremamente importante pela sua simbologia. E me diga uma coisa, sendo a data base 1º de abril, o governo deveria ter aberto as negociações 60 dias antes, Ou seja, lá em 1º de fevereiro. Não houve negociação? Nem com a empresa, nem com o governo? Ao longo desse período tivemos algumas negociações com a empresa, a direção da empresa, porém sem a apresentação de qualquer proposta financeira. Nada de concreto. E aí a categoria, pensando também nesse contexto de evitar o movimento de greve, decidiu por prorrogar esse processo negocial por mais 30 dias, evitando a greve e acreditando na possibilidade do diálogo. Porém, infelizmente, ao longo desses 30 dias não foi efetivado novamente o acordo firmado, o compromisso de apresentação de proposta financeira. E devido a isso, a categoria, então, decretou um novo estado de greve para amanhã, segunda-feira, 7 de maio. A categoria reivindica a reposição da inflação no período, alguma coisa próxima a 7%. O que o governo está oferecendo? Na verdade, até o presente momento, a proposta do governo em termos salariais é zero. Apenas o pagamento do anuênio. Zero de reajuste para qualquer benefício. Ofereceu mas inicialmente. 0% de uma vez só, não é parcelado não, Não, dessa vez não é parcelado. Mas mesmo a proposta do anuênio, ela veio acompanhada da retirada do abono salarial atualmente pago à categoria, o que geraria um reflexo de prejuízo de cerca de 5%, para 2/3 do quadro atual de empregados. Então, na verdade, é uma proposta que, em suma, exatamente, retira direitos da categoria e, por isso, inaceitável. Vocês reivindicam também um reajuste no auxílio creche, Sim. Quanto está sendo pago hoje e qual é o pleito de vocês? Na verdade, hoje é pago o valor de R$ 276, e a categoria almeja um benefício de R$ 350 para auxílio creche, em equiparação ao que é pago nas demais empresas públicas do GDF. Tendo em vista, Israel, a frustração das últimas greves do Sindisaúde, do Sindipol, o próprio Simprodef teve um pequeno ganho, mas do ponto de vista financeiro foi uma coisa irrisória, Vocês não temem entrar no movimento grevista e depois não conseguir sair dele, ou se sair cabisbaixo, ou sair sem nenhum resultado? Uma das grandes expectativas da categoria, uma grande luta que a gente tem com o governo e a direção da empresa... Porque o governo está jogando duro, Sim, mas é que ela faça a utilização do recurso próprio para pagamento dos servidores. Nós tivemos, mesmo nesse período de responsabilidade fiscal, onde o governo alega o impedimento para negociar, o reajuste nos contratos dos serviços terceirizados no metrô de cerca de 25%. E isso é despesa de pessoal, assim como o pagamento dos empregados. O metrô, no dia 28 de março, publicou o seu balanço social do exercício de 2011, onde foi apurado um lucro de R$ 49.600.000. A nossa expectativa é que, de fato, possa vir a ser utilizado o recurso próprio da empresa, não só para pagamento de contratos terceirizados, mas também para as despesas de pessoal. Você tem ideia de qual é o tamanho hoje da folha de pagamento? Hoje a folha de pagamento ela gira em torno de 60 milhões, mas já agregando
tanto os empregados concursados quanto os serviços terceirizados. Como é que é essa equação? Quantos são os funcionários do quadro e quantos são terceirizados? Nós temos hoje cerca de 1.100 funcionários concursados, né? A grande maioria atuando, né, na área operacional da companhia, o atendimento direto ao público, e cerca de 600 empregados terceirizados entre o atendimento de bilheteria e serviços de limpeza, conservação, vigilância e manutenção. Na greve passada, se estiver aqui, eu lembro que nós conversamos sobre condições de segurança no trabalho, né? E falamos sobre a segurança física mesmo. E eu lembro que havia o número de vigilantes de segurança era uma coisa irrisória, ridícula, totalmente inimaginável, né? Melhorou alguma coisa do ano passado para cá? Não, e essa é uma das grandes bandeiras que a gente tem nessa greve. Vamos repetir o número. Quantos vigilantes são por estação ou por linha? Como é que é isso? Hoje nós temos do quadro efetivo de servidores do metrô para atuar nessa área de segurança, ao longo do dia, cerca de 60% das estações que tem cobertura de segurança durante a semana, e aos finais de semana esse quadro cai para 40%. 40%. Ou seja... E à noite também reduz. E à noite também reduz significativamente. Quando seria mais necessário. Exatamente. E a população acaba ficando desprovida, né, do serviço de transporte com qualidade e segurança. O trabalhador está em casa agora e vai trabalhar amanhã cedo. Qual é a mensagem que você dá para ele? Ele vai ter transporte, vai arrumar carona com o vizinho, vai de ônibus, como é que vai funcionar o metrô amanhã? O metrô ele opera conforme, né, historicamente a categoria fornece, dentro da lei de greve, né, 30% do serviço efetivo funcionando, então assim, com um pouco mais de lentidão, porém com o serviço sendo prestado, né, a gente pede mais uma vez, né, a compreensão da população e paciência para esse quadro, aconselhando também aqueles que tiverem uma necessidade maior a buscarem também outros meios uma forma alternativa de transporte, né? Para estarem suprindo essa necessidade. Israel, que Deus ilumine essa luta de vocês, esse movimento. A gente sabe o quanto é duro, o quanto é extremada quando essa atitude, essa decisão, quando uma categoria resolve paralisar e entrar em greve. É uma decisão dura, uma decisão difícil, muita gente acaba sendo prejudicada, e o objetivo de vocês, eu sei, não é prejudicar, não é lesar o direito de ninguém, de nenhum trabalhador, mas vocês têm o direito de vocês de reivindicar sim um salário mais justo e condições mais dignas de trabalho. Sucesso para vocês no movimento, que Deus ilumine a diretoria do sindicato, que Deus abençoe as assembleias de vocês e abra a cabeça também dos dirigentes da empresa e do governo para dialogar e chegar a um consenso, chegar a um final feliz o mais brevemente possível. Pedimos mais uma vez, Raul, que o bom senso prevaleça no âmbito negocial e frisando também a população, e uma das grandes bandeiras que a gente tem é justamente a melhoria da prestação de serviço. Uma das maiores bandeiras que a gente tem para essa greve é justamente a realização de concurso público, que foi firmada em março do ano passado, deveria ter sido realizada até 31 de março desse ano, e infelizmente não ocorreu. Por isso, muitas vezes há essa ausência na qualidade da prestação de serviço. Mais uma promessa de 1º de abril, né? Exatamente, que esperamos que dessa vez seja corrigida, quem sabe para termos um 1º de maio melhor no próximo ano. Que Deus assim o queira, né? Conversamos com Israel Pereira de Almeida, coordenador-geral do Sindicato dos Metroviários. E o Canal Trabalhador de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem, programa especial do Dia das Mães, vamos falar sobre a mãe trabalhadora. Domingo abençoado, uma semana produtiva e até domingo que vem, se Deus quiser.